Uma das revistas mais influentes de todo mundo acaba de dizer o que nós estamos carecas de saber, que o STF e que o Supremo Tirano Federal, o ministro Alexandre de Moraes, concentram poderes demais em suas mãos. Agora, antes que o Estado de Direito queira me prender, reter meu passaporte, congelar minhas contas bancárias, me jogar numa prisão preventiva ou me torturar, quem está dizendo isso não sou eu. É uma das revistas mais influentes de todo o planeta, a The Economist. Eu sou André Lima e nesse canal nós falamos a verdade, sem medo, sem filtro e sem censura. Nos próximos minutos, nós vamos falar aquilo que a mídia internacional finalmente está percebendo, que existe um sinal de alerta em nossa democracia no Brasil. Fique até o final que eu vou te mostrar todos os fatos que a mídia brasileira está tentando esconder de você. Para quem não conhece, a The Economist foi fundada em 1843 e é um dos veículos mais lidos de todo o planeta, com 1,6 milhões de assinantes, uma das revistas mais influentes do planeta. Na última quarta, dia 16 de abril, a revista publicou uma análise devastadora para o Supremo Tribunal Federal e para o Supremo Tirano Federal. E quando uma reportagem deste calibre sai, o mundo inteiro presta atenção em uma reportagem dessa. E adivinha quem que está no centro desse furacão aí? Sim, pessoas que nem de holofote gostam. O nosso Supremo Tribunal Federal como entidade e o nosso Supremo Tirano Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Você se lembra do caso Tagliaferro, um caso que tratamos no vídeo anterior? Um ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes que diz temer pela sua própria vida e em mensagens vazadas ele diz temer que o próprio ministro tirasse a vida dele se ele contasse alguma coisa? Diz ter medo que o próprio ministro mandasse tirar a sua vida? Pois é, agora temos uma corroboração internacional mostrando que as coisas não caminham bem e que as coisas não estão certas aqui no judiciário brasileiro, que as coisas estão muito pra lá de esquisitas. A revista afirma textualmente que o ministro Alexandre de Moraes concentra poderes demais, poderes excessivos e poderes exacerbados em suas mãos, e que isso ameaça a democracia brasileira. Ora as bolas, não é isso que nós estamos falando há tempos, há anos, que o ministro concentra muitos poderes em suas mãos e que isso está ameaçando a democracia? A revista, em sua reportagem, afirma que o ministro Alexandre de Moraes contém como alvos predominantes em sua caçada pela defesa da democracia, claramente, é disso que estamos falando, né? Contém alvos predominantes vinculados à direita brasileira, políticos de direita, influenciadores de direita, jornalistas de direita, mas eu achei que isso fosse só uma paranoia nossa, que nós estávamos viajando na batatinha, na verdade, mas agora temos uma publicação internacional que afirma, que corrobora o viés ideológico nas decisões e nas ações do ministro Alexandre de Moraes. A revista até chega a mencionar o apelido de Xandão, dado pela esquerda brasileira ao ministro Alexandre de Moraes, citando como um superstar, ou seja, como um popstar judiciário brasileiro. O ministro da Suprema Corte ele deveria se ater aos autos, ele deveria falar nos autos, deveria ser uma figura reservada, uma figura que se resguardasse, uma figura que somente se atentasse aos aspectos e às tecnicidades da Constituição brasileira. Mas o que vemos aqui no Brasil é algo completamente diferente. Vemos ministros que querem cada vez mais holofotes, querem cada vez mais participar de eventos internacionais, querem cada vez mais serem afagados por empresários brasileiros, querem cada vez mais estarem na mídia e nas redes sociais. É isso que nós vemos no Brasil. Uma total inversão do papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal e seus elementos se comportam como celebridades e não como juízes imparciais, como o Estado Democrático de Direito carece, necessita e espera da figura deles. Agora, ora as bolas, precisa mesmo uma revista internacional publicar que um juiz com poderes concentrados ameaça a democracia brasileira? Nós não estamos falando isso há anos. Onde está a imprensa brasileira? Cadê a imprensa brasileira? Globo, Veja, Estadão, Folha de São Paulo? Cadê vocês que não percebem o óbvio? Que um juiz político com poderes concentrados, exacerbados em suas mãos, ameaça a democracia. Onde está a imprensa brasileira para ver isso? E não pense você que as críticas pararam em Alexandre de Moraes. A The Economist ainda citou o decano da corte, ou seja, o juiz mais antigo, o ministro Gilmar Mendes, que costuma se reunir em fóruns internacionais, fora do Brasil, claramente, e muito provavelmente voando com o aviãozinho da FAB, pago pelo contribuinte brasileiro, costuma se reunir em fóruns com empresários que contêm pautas e interesses dentro do Supremo Tribunal Federal. Imagina o escândalo disso perante o mundo, e coisa que a mídia brasileira está cansada de passar pano, e inclusive cobre o evento com ar de normalidade, como se fosse
hiper comum um juiz estar se encontrando com uma parte, ou seja, com alguém que tem um processo dentro do tribunal, e isso passando batido. Olha o conflito de interesse nisso, e a mídia brasileira claramente passando aquele famoso paninho na situação, não é verdade? Segundo os bastidores do próprio Supremo e da imprensa amiga, alguns ministros estão preocupados com essa repercussão internacional. Alguns ministros estão avaliando que toda essa crítica não é positiva para a corte. Ah, vá! Descobriu o Brasil, hein, ministro? Quer dizer que uma crítica internacional não é positiva para a corte? Vocês sabem muito bem que a imagem do Supremo Tribunal Federal perante a população está derretendo cada vez mais, e vocês só contam somente com a mídia amiga, com a mídia passadora de pano, com as mensagens de WhatsApp que vocês trocam ao vivo, com apresentadores de televisão e com jornalistas de esquerda. Vocês sabem muito bem que qualquer crítica internacional vai fazer muito mal à imagem dos senhores e do Supremo Tribunal Federal. Mas será mesmo que algo vai mudar? Eu duvido muito, viu? Duvido muito. Pois parece que todos vocês estão na mão de um só ministro, comendo na mão dele. Todos vocês. Em qualquer democracia séria do mundo, um juiz com tantos poderes em suas mãos, ele seria limitado pelo sistema de freios e contrapesos. Mas aqui no Brasil, onde existe somente um poder absoluto e uma pessoa que manda no Brasil inteiro, onde parece que todas as pessoas estão submetidas à vossa santidade, que o Congresso brasileiro está submetido à vossa santidade, que o Poder Executivo brasileiro, o Presidente da República, também está submetido à vossa santidade, parece que aqui isso é algo muito distante. E que a nossa esperança passa para daqui um ano e tanto nas eleições do Senado Federal, a renovação da Casa do Senado Federal. E como já tratado anteriormente, não pense que toda essa realidade acontece em Brasília, no centro do país e afastada de você. Quando um judiciário age dessa forma, perseguindo, cerceando, com muitos poderes, ele vai caçar a sua liberdade, ele vai caçar a sua fala, ele vai caçar a sua liberdade de expressão. Ou você nunca se deparou com aquela frase, putz, eu não deveria estar falando isso. Isso nada mais é do que um sistema de perseguição em que você se sente coagido de falar aquilo que você quer ou aquilo que você pensa. E aqui no Brasil, isso está acontecendo por meio do judiciário brasileiro. A The Economist recomenda que o STF modere suas decisões para que assim eles não virem mais alvos de críticas em território brasileiro. Mas vocês acham mesmo que estamos em um ponto em que simplesmente pode se retroagir? Que a gente vai esquecer tudo aquilo que foi praticado, que nós vamos esquecer toda a perseguição, toda a caçada, todos os congelamentos de conta, todas as prisões, todo o inquérito ilegal que durou anos, sem prazos, sem escutar o Ministério Público, sem que fosse cumprido o devido processo legal? Você acha mesmo que a gente pode simplesmente voltar atrás, passar uma borracha e esquecer tudo isso agora? A The Economist sugere ao Brasil repensar o seu sistema judicial. E eu concordo com isso, nós precisamos sim de uma reforma judiciária. Precisamos de um poder judiciário que se atente às leis, que se atente à Constituição brasileira. Só e somente isso, mais nada. Não precisamos de um poder judiciário ativista. Não precisamos de um poder judiciário com poderes concentrados em suas mãos. Não precisamos de um poder judiciário com um espectro político e que persegue um outro espectro político no Brasil. Muito pelo contrário, precisamos de um poder judiciário justo, um poder judiciário limpo e um poder judiciário que somente se atente ao seu papel constitucional. Só e somente. E essa não é a primeira crítica internacional que ocorre ao Supremo Tribunal Federal. Há algum tempo atrás, a revista Financial Times, em um alinhamento muito parecido com a The Economist, também fez críticas ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. E na minha opinião, isso é só o começo, porque o mundo já está enxergando o que nós, brasileiros, já estamos enxergando há muito tempo. Vivemos um problema institucional no Brasil. Vivemos uma crise institucional no Brasil, com um Congresso completamente acovardado e com um Executivo completamente controlado. Quem governa o nosso Brasil não é mais o Executivo. Quem legisla no nosso Brasil não é mais o Legislativo. Nós temos interferência direta de um só poder nesses dois outros poderes. E a Constituição é bem clara. Os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si. E não que nós temos que ter dois poderes de 4 para 1. E você, o que você acha da reportagem da The Economist e do nosso Supremo Tirano Federal, do ministro Alexandre de Moraes? Deixa aqui nos comentários para que eu possa saber aquilo que você pensa. E se você valoriza a sua liberdade, eu peço para você, se inscreva aqui no canal, curta, comente, ative o sininho e compartilhe com os amigos. E claro, antes que esse canal seja censurado democraticamente. E nos próximos vídeos eu vou trazer mais detalhes de todos os escândalos que estão envolvendo
o nosso STF no Brasil e no mundo. Escândalos esses, claramente, que estão sendo abafados pela grande mídia brasileira, pela grande mídia passadora de pano do Brasil. Quando a mídia internacional começa a notar aquilo que a imprensa brasileira não consegue perceber, os excessos do poder judiciário, isso é sinal que as coisas já estão fora de controle há muito tempo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você assistir. Eu sou André Lima, e aqui no canal defendendo a liberdade e a verdade sempre. Um forte abraço para você e para sua família, e até o próximo.